Hoje o assunto é as riquezas da vida de oração correta. As riquezas da vida de oração correta. Dizer sobre vida de oração correta o que é uma oração infantil? Uma oração infantil, você sabe, a criança chega e diz assim: pai, eu queria sorvete. Eu digo, sorvete? E é 10 horas da noite. Você vai dar sorvete para a criança 10 horas da noite? Mas por quê? Não, porque eu quero. Não, vai dormir. A gente vai ver esse negócio de sorvete amanhã. Essa é uma oração infantil. É um desejo infantil, uma vontade infantil. E a vida cristã não é permanecer na infantilidade, não permanecer na criancice espiritual. Abrimos uma classe hoje pela manhã, focada especificamente para ajudar os novos na fé, porque nós não queremos que os novos na fé fiquem novos para o resto da vida. Não queremos que você mantenha a sua vida cristã num patamar confortável. Então, e vida de oração faz parte da caminhada cristã, desenvolver uma vida de oração. Basicamente, tem algumas coisas que a gente aprende vendo, não é? Louvor congregacional, a gente basicamente aprende vendo. Vida de oração, a gente acha que tem um manual. Existe um manual para você orar. Tem vários livros de oração, mas basicamente você aprende a orar orando. Mas, por que a gente ora? E sobre o que a gente ora? Qual deve ser a nossa caminhada na vida de oração? Esse texto específico vai falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo, no decorrer da carta de Efésios, no capítulo 1, depois de ele olhar tudo que Cristo é e Cristo fez, ele para orar. Então vamos aprender muitas verdades sobre oração, através dessa oração do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 15 a 19, vamos ler esse texto. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Oração. Então, vamos pensar um pouco sobre oração, e nada melhor do que a gente ser estimulado sobre conceito de oração. Alistair Begg disse o seguinte: a oração é um reconhecimento de que nossa necessidade da ajuda de Deus não é parcial, mas total. Ok? Oração significa que eu vou à presença de Deus, muitas vezes por uma necessidade, e vou a Ele porque eu quero e preciso da ajuda dEle, e não quero meia boca, eu quero total. Não é parcial, total. Na verdade, nós somos seres dependentes de Deus. Você já percebeu que todas as vezes que nós intentamos fazer as coisas fora da dependência de Deus, a vida não dá certo. A gente fica patinando, ou a gente se desvia, porque nós fomos chamados para dependermos de Deus. Em outras palavras, nós somos chamados para sermos aconselhados por Deus, pela sua palavra. Então, rapidamente, qual é a sua necessidade hoje pela manhã? E quanto de Deus você vai para buscar ajuda nessa necessidade? Mas pastor, é só buscar ajuda na necessidade? É só ir lá e ter Deus como o meu ajudador? Deus é o seu ajudador também, mas é mais profundo.
muitas vezes a nossa vida de oração começa na exposição das nossas necessidades a Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Que nós somos incapazes de lidar com problemas hoje pela manhã, de saúde, de decisões de amanhã. Mas nós queremos ver Deus. A oração ela tem que focar e glorificar Deus. A W. Pink disse o seguinte: a oração é o caminho e os meios que Deus designou para a comunicação das bênçãos de sua bondade para com seu povo. Você observa isso. Ninguém vai conseguir enxergar, ver, participar da vida de Deus e das bênçãos de Deus sem oração. Sem desenvolver uma prática de oração. É o caminho que Ele designou para a comunhão das bênçãos. Ou comunicação dessas bênçãos a nós. Ele continua. Oração não é tanto um ato como é uma atitude. Uma atitude de dependência de Deus. Foi o que eu falei no conceito anterior. Simpson disse que a oração é o elo que nos conecta com Deus. Nos conecta com Deus. A Bíblia diz que devemos ter um lugar para a gente orar. Você viu no Bom Dia de ontem. A Bíblia nos diz que devemos orar sem cessar. A Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer? Oração é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus inclui orar. E muitas circunstâncias da nossa vida, Deus te chama para orar. Ele permite você ir para uma situação onde você diz assim, não sei, tem que orar. Às vezes lá no desespero diz assim, Deus tem misericórdia de mim. Lembra de Sansão? Quantas vezes você vê Sansão em 25 anos orando? Não vê. Mas quando seus olhos são furados e ele está ali rodando aquela pedra, ele ora. Porque Deus sabe. Esse é, como diz a música, o respirar. Não é? Dixon diz, quando contamos com organização, temos o que a organização pode fazer. Quando contamos com a educação, temos o que a educação pode fazer. Quando contamos com a eloquência, temos o que a eloquência pode fazer. E assim por diante. Mas quando confiamos na oração, nós temos o que Deus pode fazer. Temos o que Deus pode fazer. O triste é que muitos de nós não oramos. Nós não temos prática de oração. E basicamente, às vezes nossa oração é uma oração infantil. Que nós chegamos para Deus só para Ele dar uma bênção para nós, para a nossa vida ficar boazinha. E é mais do que isso. É mais do que isso. Começa realmente com o conteúdo de uma oração infantil, tá certo? Mas não pode ficar lá para o resto da vida, achando que Deus é um gênio da lâmpada, que vem aqui, e que a oração é como o esfregar da mão na lâmpada, para que Deus apareça na sua suposta glória Shekinah, e diz, você tem 3 pedidos. Não é isso. Alexander McLaren disse que a oração que começa com confiança, passa em espera, sempre vai acabar em gratidão, triunfo e louvor. Então, ir a Deus, colocar o seu pedido, expor o seu coração, esperar, para que você termine com gratidão, triunfo e louvor para a glória dele. Volto a repetir, não é só o pedido, mas inclui pedido. Tozer, diz, quando nos tornamos muito simplistas em oração, e certamente estamos mais falando com nós mesmos, ou conosco mesmo. Então, na prática, muito de nós entendemos às vezes pouco sobre oração, porque também não oramos. E não oramos muitas vezes por coisas simples, mas que pode trazer muita complicação. Nós não oramos pela direção, para buscar a vontade de Deus sobre isso, sobre aquilo. Não oramos sobre proteção. As possibilidades de nós sermos
naufragados no mar do pecado, no mundo, pela ação do diabo, é muito grande. E sofremos por isso. Não oramos juntos como casal. Porque a Bíblia diz assim, a bem das vossas orações, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz que o marido que não cuida da sua esposa, a sua oração não vai. Mostrando que a importância de oração no lar e orar juntos. Orar juntos. Orar juntos. Conversei com uma pessoa aqui, sexta-feira, ela disse para mim assim, desde que nós namoramos, nós oramos juntos todos os dias. Orar, orar, orar. E hoje não é um assunto sobre o tema da oração como um todo, mas tem época da vida que você nem consegue orar do ponto de vista verbal. Mas Romanos 8 diz que Deus, o Espírito intercede por nós, há uma ação do próprio Deus que lê o nosso coração, mais do que as palavras são os nossos corações. Então vamos para esse texto hoje pela manhã e vamos olhar os detalhes sobre o conceito de oração a partir dessa oração do apóstolo Paulo e os desejos espirituais do apóstolo Paulo numa oração. Primeiro, a direção correta da oração. A oração vai para quem? A oração vai para quem? Versículo 17 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Existe um conceito muito errado sobre para quem dirigimos nossa oração. Biblicamente, a nossa oração vai para o Pai, ela é direcionada ao Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, dirigida, guiada, orientada pelo Espírito Santo, mas ela vai para o Pai, para o Pai. Efésios 3,14 diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Nós estamos orando a Deus, você não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que devemos orar ao Espírito Santo. Não. Nós temos que ser corretos na nossa oração. Nós vamos ao Pai. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim no céu, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você está acompanhando os devocionais do Bom Dia, vamos passar essa semana por essa oração do Pai Nosso, bem destrinchada, bem sem pressa, para você poder entender. Mas Jesus diz, vocês vão orar ao Pai, a direção da oração ao Pai. Em João 17:1, Jesus diz assim, tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. E em 1 João 3:22, em diante, e 5:15, diz, aquilo que pedimos dele recebemos, do Pai. Porque guardamos os seus mandamentos, os mandamentos do Pai, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas nossa oração vai focada para o Pai. Importante. Versículo 17 amplia o nosso conceito, porque ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus do Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Pronto. Alguns de vocês não são pais, mas todos aqui tivemos pais. Não é? Alguns de nós não conseguimos entender o conceito de pai pelas nossas crises com a paternidade deturpada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O seu pai celestial não é o seu pai terreno. Ok? Por mais virtuoso, que é muito difícil se ter o pai terreno, a menos que o pai tenha um bom conceito de Deus. Queridos, o nosso pai é o pai dos pais. Em outras palavras, ele sabe tudo.
Bom, se Ele sabe tudo, por que a gente ora? A gente ora porque Ele é o nosso Pai. Claro que numa caminhada infantil, o filho vai ao pai, sabe que o pai tem capacidade para suprir. Mas o mais gostoso do pai não é tanto a necessidade de suprir, mas a qualidade do relacionamento que o filho tem para com o pai, na certeza de que o pai não só pode suprir, mas pode manter contato. Relacionamento. Como a gente sabe, como é o nosso relacionamento com os nossos pais, e a gente sabe como é que é o relacionamento das crianças para com os pais. E como você vai ouvir hoje à noite, o nosso problema é que nós deixamos de ser crianças espirituais. Nós deixamos de ser o que 1 João diz assim, os filhinhos. Nós deixamos. Nós estamos querendo entrar para um caminho adulto, espiritual e da vida, que basicamente perde o senso da simplicidade da fé. A pessoa diz assim, pastor, o que a gente deve pedir a Deus? Né? Os novos, sempre, o que deve pedir a Deus? Olha, você dá uma olhada na Bíblia, vai ler na Bíblia. O que você acha que está na Bíblia que pode pedir, pede. E às vezes você vai pedir coisas que Deus diz, não vou responder isso não, isso aí vai te prejudicar. E quem vai amadurecendo na vida vai dizer assim, Senhor, graças ao Senhor, o Senhor não respondeu a minha oração. Você já teve esse sentimento? E você diz assim, depois de um tempo, diz, louvado seja Deus que não foi naquele tempo, louvado seja Deus porque Ele não respondeu, porque olhando hoje, se o Senhor responde aquela oração, eu estava frito. Por quê? Porque Ele é Pai. E esse conceito de confiança é muito importante. Que você diz assim, está aí na mão do Senhor, o Senhor está aí. Tive uma experiência muito interessante essa semana, de oração em relação a um desejo do meu coração. Chego em casa, compro o caqui, que é a fruta que eu mais gosto, fico esperando essa época do ano para comer caqui. Então coloca 10 caqui lá no dia, 8 vai embora no dia. Tem que ter força para comer caqui, né? Aí, cheguei, vim da igreja, deixei meus negócios lá em cima da mesa, e dentro estava o meu iPad. E meu iPad tem muita informação, coloquei tudo lá. Aí fui embora, e vou pegar para vir para a igreja sexta-feira. Cadê o iPad? E rodo a casa, e rodo. Eu digo, não, o negócio, dá para você achar o iPad? Tenha paciência, um negócio desse. Aí eu pensei, não, caiu no carro e alguém pegou. Fui lá no apartamento do sujeito. Aí, início eu estou orando, Senhor mostra e tal. Que eu vim para cá, eu já vim assim, Senhor Deus, tá bom, louvado seja Deus, Senhor. O Senhor sabe que eu estou triste porque eu queria que achasse o iPad. Tá, tudo bem. Mas eu quero que o Senhor tire isso do meu coração, vou chegar aqui e comunicar com a Cláudia. E só tinha uma chance, de que talvez ela tinha pego e colocou no carro. Ela disse, não peguei não. Eu falei para ela assim, amor, dá uma olhadinha lá no carro. Aí cheguei, ela chegou no carro, deu uma olhada, e eu vim para o escritório. Eu estava conversando com uma pessoa, de repente ela chega lá com o iPad. Achou. Mas o que aconteceu? É que a minha mãe, que é a minha sogra, pegou. Eu me lembro que eu cheguei aqui, ela falou assim, eu não pus a mão nesse iPad. Eu nem sei. Mas você acha que tem alguma coisa assim a ver? Você perdeu um negócio? Não tem nada, Deus não está interessado nisso. Mas são coisas da sua vida que você tem que colocar o Pai, desde o pequeno até o grande, tudo. Não, eu contei aqui recentemente, numa das minhas férias, que eu perdi o documento do carro. Ainda bem que tem Facebook, coloquei todo mundo para orar. E fomos ligando para tudo quanto é lugar, que trouxemos um cartãozinho lá, 150 quilômetros estava lá o documento do carro no Rio de Janeiro. Você faz isso? Você leva a sério a sua vida como um todo no seu relacionamento com Deus? Você acha que Deus, como Pai, está preocupado só com coisas grandes da sua vida? Diz, não. Não, coisas pequenas, coisas que machucam o seu coração, coisas que alegram o seu coração. Já ficou alegre por oportunidades, experiências, e você diz assim, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu tenho vivido esse momento maravilhoso da minha vida, eu quero te louvar por isso. Pai. Volto a repetir que o texto diz que
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é uma conexão espiritual. Apenas para corrigir, nem todo mundo nasce como filho de Deus, criatura de Deus, porque o relacionamento para se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ok? Então, a direção da nossa oração, não se engane. Para quem eu oro, pastor? Para Deus o Pai, diz a Bíblia. Deus o Pai. Número 2, os motivadores corretos da oração. O que deve motivar a nossa oração? Versículo 15, ele disse: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. 2 motivadores da nossa oração está no texto. O primeiro, veja aí, a fé que está entre vós em Jesus Cristo deve nos motivar a orar, ok? A nossa fé em Cristo deve nos motivar. Não é fé no sentido de confiança para alguma coisa. Não é a fé de Hebreus 11:6, que aquele que chega a Deus deve crer que Ele existe. Não é essa fé. A fé que está dizendo o texto é a fé salvadora. A fé salvadora. Essa é a motivação da nossa fé. A motivação da nossa oração. A nossa fé que creu em Cristo. Que uma vez que crendo em Cristo, nos deu liberdade para com o Pai. Nos deu foco no Pai. Esse é o número 1. Esse é o número 1. Por que eu tenho acesso ao Pai? O que me motiva? É a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que me habilitou a esse relacionamento com Deus. É o que vamos cantar e falar nas próximas 2 semanas. E ele está dizendo aqui que tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Que vós é esse? A igreja. O que nos motiva a orar? O que nos motiva a orar é que nós, como povo de Deus, como fizemos hoje pela manhã juntos, que fazemos quinta-feira juntos, que fazemos do nosso pequeno grupo juntos, e fazemos sempre que estamos juntos. O que nos motiva a orar é a pessoa do Senhor Jesus, a nossa fé em Cristo. Talvez eu precise expressar um pouco melhor a dimensão disso. Por causa de Jesus, nós entramos, como diz Hebreus capítulo 6, diante do trono da graça. A pessoa? Trono da graça. Nas celebridade das supostas celebridades. Você vai direto ao Pai por causa de Cristo. Então, por um lado, a gente explica assim, não há como chegar a Deus sem Cristo. E por outro lado, por causa de Cristo, nós podemos chegar a Deus. Então, esse é o que nos motiva. Veja. Só isso? Não. Ele diz assim, e o amor para com todos os santos. Que santos são esses? Os santos aqui são os cristãos. Santos aqui são os crentes em Jesus Cristo. Ele diz, eu ouvi a fé e o amor. Ouvi a fé e o amor. Eu ouvi que vocês têm fé em Cristo e mantêm-se nessa fé em Cristo. E eu ouvi que vocês amam os irmãos. A gente tem que voltar um pouco e refletir um pouco. Porque quando você ora, é interessante. Quando você ora, você deve buscar orar pela caminhada da sua vida em Cristo Jesus. Exemplo. Você sabe nessa manhã quais são os pecados carro-chefes da sua vida? O que pode te ajudar a te desviar do Senhor, você sabe? E você coloca isso diante de Deus em oração. Você tem anelos espirituais, esses anelos, desejos espirituais, são por causa da sua fé em Cristo. Você ora por eles. Você busca Deus por eles. Você ora a Deus assim, Senhor, eu quero ter uma vida de oração melhor do que eu tenho hoje. Você ora assim. Senhor, eu gostaria de entender espiritualmente o conceito dessa verdade. Você ora assim. Você ora pedindo a Deus discernimento espiritual. Ainda nessa mensagem você vai ouvir sobre isso. Mas você ora assim. Você ora nessa caminhada. Como igreja a gente ora assim. Ou nós oramos há
apenas para as nossas necessidades e uma oraçãozinha que vai embora. Por outro lado, enquanto nós derramamos os nossos corações para focar no amor de Deus, por causa da nossa fé, ele diz assim: eu tenho ouvido do amor que há entre vocês. Veja comigo João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. A pergunta é, como é que Cristo nos amou? Cristo nos amou, presta atenção, de forma sacrificial. Número 1. Número 2, amou-nos de forma pessoal. Terceiro, nos amou de forma relacional. Ele amou Juarez, mas nos amou aqui e nos amou todos. Mas ele fez um sacrifício, que é motivado pelo amor. Então, se a Bíblia diz que o que deve motivar a nossa oração é o amor pelos irmãos, olha, não quer dizer que eu não te conheço. Não quer dizer que eu te conheço, ou que você é uma pessoa boa. Ou eu sou compatível com você, ou tenho afinidade com você. A gente trabalha muito aqui na igreja com o conceito de afinidade. Mas assim, eu estou disposto a fazer algo visando o seu bem. Visando o seu bem. Então, a minha oração tem que ser voltada para a minha fé, mas presta atenção, a minha oração tem que ser voltada para os outros e as suas necessidades. E os problemas que essas pessoas passam, e as dificuldades que elas passam, onde nós nos envolvemos, ora orando e agindo em função delas. Porque esse é o amor sacrificial. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não é. O mundo não vai nos conhecer, porque nós temos show gospel. O mundo não vai nos conhecer, porque nós temos um punhado de gente no Congresso Nacional que se diz cristãos. Não, o mundo vai nos conhecer, porque nós amamos uns aos outros. Amamos uns aos outros. Então esse é o motivador da oração. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas veja, a fé que atua pelo amor. Quem escreveu isso? Apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu vejo fé em vocês e eu vejo amor. Então, queridos, uma igreja como a nossa tem que ter duas coisas claras. Duas coisas claras. Uma igreja que é alicerçada no conhecimento, na verdade, da palavra de Deus, mas uma igreja que ama. Você tem que ser uma pessoa que é alicerçada no que a palavra de Deus diz, para o crescimento e desenvolvimento da sua fé, mas você tem que amar. Ok? Essa semana um casal saiu da igreja. Me procurou. Pastor, estou saindo da igreja. Digo, sim, diga aí. Por que está saindo da igreja? Ela diz, basicamente eu estou saindo da igreja porque eu não tenho aqui as minhas necessidades relacionais supridas e eu já estou numa outra igreja. Eu digo, opa, então eu já não posso fazer muita coisa para você, né? Porque você já está em outra igreja, eu orientei como é que ele vive lá, até como pastor orientei, óbvio. Mas eu digo, se vocês chegam aqui antes, dizendo desse problema, nós podíamos fazer duas coisas, duas correções. Primeiro, ajudar vocês, para que vocês desenvolvam um relacionamento pleno na igreja. Segundo, ajudar vocês a amar. Mas eu não tirei qualquer razão deles. Não que eu a justifique, mas eu fico aqui para refletir, dizendo assim, a gente ama mesmo. Há uma parte deles, mas nós estamos amando mesmo. Ou nós estamos nessa igreja apenas esperando receber. Claro que há algumas pessoas que precisam receber. Você só não pode viver recebendo eternamente, mas nós estamos dispostos a dar. Nós estamos dispostos a relacionar, nós estamos dispostos a fazer. Alguns de nós resistimos e não está no pequeno grupo. E é batata, assim, claríssimo para mim. Todas as vezes que a pessoa se diz contrariada em estar com gente, a igreja fica ruim.
Foi a situação desse casal. Alguns não podem estar em pequeno grupo, porque não podem mesmo. Não tem condição familiar, tempo, filhos, marido, e assim por diante, ou esposa, seja o que for. Mas a igreja tem 24 pequenos grupos. Nós estamos agora organizando toda uma gestão de coordenação, para que as pessoas vivam em pequenos grupos. Sabe por quê? Porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas. Eles disseram assim, eu perguntei 3 coisas para eles. A nossa liderança aqui é uma liderança corrupta? Não. A nossa igreja é uma igreja que não ensina a palavra de Deus? Não, ensina, pastor. A nossa igreja é uma igreja que quando você teve uma necessidade real, a igreja não supriu? Não, pastor. Que são 3 coisas. Nós caminhamos aqui com essas 3 coisas. Uma igreja voltada para a palavra, para suprir as necessidades das pessoas em amor. Mas você precisa se abrir. Há uma parte da igreja, mas você precisa se abrir. Eu preciso ser amado e eu preciso amar. Porque com esse conceito, nós somos motivados na nossa oração. Ok? A fé que atua pelo amor. O que significa isso? É que o próprio Tiago disse, se você tem fé que não consegue fazer nada para ninguém, não resolve a sua fé. Ok? Como é que demonstra a sua fé em Cristo? É porque você demonstra isso através das pessoas. E demonstra através dos irmãos. E há vários conceitos do amor. Olha aí, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Veja as 2 palavras juntas. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão... versículo 22, capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Onde está a palavra fidelidade na revista atualizada, é a mesma palavra, que é fruto do Espírito, é fé. Então, alguém diz assim, como é que eu estou andando de uma vida, de uma forma que agrada a Deus? É porque minha vida tem amor. A minha vida, eu sou uma pessoa alegre. Eu estou com o meu coração em paz. Eu sou paciente. É super paciente. Essa palavra longanimidade aqui é mais do que paciência. É como jogar água num pano e tentar pôr fogo. Não entra, não tem como. Paciência é fruto do Espírito. Bondade, uma pessoa benigna é boa por fora. Bondade é uma pessoa boa por dentro. E fé. Então é um conceito espiritual que a gente poderia começar a pensar em orar de forma diferente. Senhor, eu quero crescer na minha caminhada com o Senhor, mas eu quero crescer na minha caminhada com gente. E queridos, se você a vida toda ficar exigindo o que as pessoas têm para fazer para você, você não cresce, porque você fica um menino, uma menina, uma criança espiritual. Alguém não fez por mim, queridos. Nós crescemos em fé e temos poder para agir pelo amor. O mundo que nós estamos, e isso acontece dentro da igreja, é cada vez mais um mundo individualista. Nós temos que combater isso. Primeiro, nos abrindo a se relacionar. Nós temos que fazer isso. Nós temos que orar por isso nas nossas vidas. Apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que o amor de vocês vão crescendo, porque tem que crescer. Você vê a história de pessoas que se sacrificam em ministérios, mas por quê? Porque aprendeu a não viver esperando do outro, como este casal. Porque se você não se abrir, logo você está lá, dizendo assim, eu não recebi. E a pergunta é, o que você está dando? Você pode dar. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim, se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso. Está vendo? Não existe uma caminhada espiritual sem Deus e gente. Não existe. Porque tem que ser materializado. É esse que tem que ser a motivação da sua oração. Eu tenho visto que a fé e amor em vocês, e nós temos que orar assim, Senhor, eu quero crescer na minha caminhada com o Senhor, mas eu quero crescer na minha caminhada com gente. Então, ele diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que esse texto diz?
a sua espiritualidade, ela é visível a partir do ponto que você se dá às pessoas. Sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus passa por gente. Passa por gente. E aqui é um pouquinho mais profundo. Não é só não gostar, aqui é odiar. Essas são terminologias espirituais. Não é que alguém que diz que ama Deus odeia gente, odeia pessoas. Isso é incompatível, incoerente. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento. É um mandamento. Aquele que ama Deus, ama seu irmão. Volto a repetir. Amar não é gostar, gente. Gostar, a gente gosta de muita gente, né? São chamados amar. Que às vezes dá para gostar, às vezes não. É ir em direção ao necessitado. Ir em direção a pessoas. Fazer algo para as pessoas. E fazendo para Deus. Esse cristianismo que nós vivemos é centrado em si. E é centrado em si em muitas coisas. A mídia tem a capacidade de tirar as fotos, até organizado por Satanás, porque se ouve e se vê num cristianismo que tira. Um cristianismo evangélico, que tira. E não um cristianismo que dá, que se envolve, que perdoa, que reconcilia, que ajuda, que apoia. Presta atenção. O seu cristianismo e o meu vão até o ponto em que nós conseguimos sair de nós mesmos. E não voltar-se para nós. Então, o que motiva a nossa oração? É o que o apóstolo Paulo diz. Tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. Motivar. Vamos orar assim por você, vamos orar assim pelos irmãos, vamos orar assim pela igreja. Deus, ajuda a nossa igreja a crescer no conhecimento, na graça. Ajuda a nossa igreja a crescer nesse relacionamento com o Senhor, mas ajude nossa igreja a crescer no relacionamento uns com os outros. Saia de si. Saia de si. Alguns de nós também não somos corajosos o suficiente para dar um passo em direção a Deus e ao serviço das coisas de Deus. Porque nós estamos centrados em nós mesmos. Nós não queremos continuar sendo machucados na história. Queridos, preste atenção. Nós vamos ser machucados. Ok? Mas tudo isso revela o estado da sua fé em Cristo. Quando você não consegue caminhar em relação a pessoas, isso revela o estado da sua fé em Cristo. Então, você tem que dizer, eu quero caminhar de forma madura com o Senhor e com gente. Isso deve nos motivar na oração. Número 3. O tipo correto de oração. Tipo correto de oração. Ele diz assim, não cesso de dar graças por vós. O que significa isso? Porque ele vendo a fé que há no Senhor Jesus Cristo, ele vendo o amor para com todos os santos, ele enxergando isso, ele diz, eu não cesso de dar graça por vós. O que é esse conceito que o apóstolo Paulo está dizendo? É o seguinte, que nos ensina. Uma pessoa focada em Deus e focada em gente, se torna uma pessoa graciosa, uma pessoa grata, uma pessoa que tem um coração em que a palavra obrigado a Deus, dizer obrigado a Deus, é uma constante. O tipo correto de oração é essa gratidão a Deus. Veja. Você pode avaliar a sua vida espiritual pela quantidade de gratidão e louvor que existe em você. Não de exigência. Alguns de nós estamos passando por circunstâncias, nós oramos dizendo assim, mas por que Deus ainda não fez? É quase que pondo o dedo no nariz de Deus e diz assim, o Senhor está aí para me curar, e até agora o Senhor não fez nada. Hein? Eu estou aqui com coisas na minha vida e o Senhor não fez nada. Gratidão é uma expressão que revela nossa fé, a nossa confiança, nossa dependência do Senhor. Olha esse texto de Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 que Jesus havia mandado no capítulo 10, possuídos de alegria,
dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Estavam alegres, sabe por quê? Porque Jesus comissionou e os caras não estavam nem bem assim espiritualmente, vamos dizer, no nível, e os demônios se submeteram por causa do nome de Jesus. Eles estavam alegres com essa experiência. Alguma coisa errada? Não tem nada errado. Mas, olha aí, versículo 20 e 21. Não obstante, Jesus diz: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. É uma alegria infantil. E sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Queridos, a gente vive aqui. Ontem morreu Zé Wilker, né? Aquele ator famoso. E na verdade estão morrendo muitos artistas ultimamente, né? Um deles até por causa da idade, óbvio. Mas gente que fazia parte da nossa vida, vamos dizer, televisiva, alguns anos atrás. O mundo é assim. O mundo, as pessoas passam muito rápido, 70, 80, 90, passa muito rápido. Você acha que a vida é só isso aqui? Você acha que a vida é só comer, só saúde, só cuidar de filhos? Se a vida fosse só isso aqui, ele diz: não, Jesus diz não. E a vida é mais do que a vivência e experiência espiritual, é muito mais. Ele diz: você deve estar feliz, porque Roberto Naves Amorim, aqui no Brasil, o nome dele, deve ser um outro nome, está no livro da vida, que a gente sabe, arrolado nos céus, eternamente na presença de Deus. Já pensou isso aí? Ele diz, versículo 21, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo, exclamou: graças te dou, olha aí, gratidão, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas, os conceitos espirituais, aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequenos, às criancinhas, aos que ninguém dá valor. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu te dou graça porque eles estão se alegrando em coisas espirituais, e com certeza vão se alegrar porque o nome deles está nos céus. Mas eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor abriu o entendimento espiritual. Então, presta atenção. O tipo de oração que devemos ter na nossa vida, como igreja, pessoalmente, é um coração de gratidão. Ele diz: não cesso de dar graças por vós. Eu não cesso de agradecer ao Senhor. Eu não cesso de dizer obrigado. Romanos 6,16, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, olha aí, ó, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Devemos agradecer, Senhor, obrigado, porque eu conheci o Evangelho desde a infância, eu conheci o Evangelho desde a juventude, faz tanto tempo que eu cheguei a Cristo. Obrigado a Deus porque o Senhor está me trazendo para as coisas do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está me trazendo discernimento espiritual. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está me atraindo a Ti. Eu te dou graças. A exemplo aqui, ele estava dando graças porque vieram obedecer de coração. Deus fez uma obra. Isso é uma gratidão espiritual. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Disse: obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu discernimento espiritual. Obrigado, Deus, porque o Senhor quebrou a minha vida. Obrigado, Deus, porque... Qual foi a última vez que você disse obrigado, Deus? Como alguém que estava sofrendo e basicamente brigando com Deus a noite toda. Ou você fica brigando com Deus? E alguém aqui pode vencer Deus? Porque essa caminhada de fé no Senhor... Basta dizer: Senhor, muito obrigado, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, não consigo compreender, não consigo, pode jogar limpo com Deus, mas eu continuo andando com o Senhor. Muito obrigado, porque eu ainda tenho essa disposição que o Senhor pôs no meu coração. Bênção, tipo de oração correta. Veja o exemplo de Timóteo, do apóstolo Paulo em Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz: sou grato
com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele diz, eu sou grato, por eu era um rabino, eu vim a Cristo em Atos 9, Ele me salvou, me chamou para o ministério, me fortaleceu, e eu digo, eu sou grato. Qual foi a vez que você orou? Dizendo, sou grato, Deus. Sou grato por tantas verdades espirituais, por tanta coisa tremenda, espiritualmente, que Deus fez na sua vida. Esse é o tipo de oração correto. Um espírito de gratidão que revelado pela nossa fé e amor. O modo da oração, versículo 4. Modo correto da oração. Ele diz assim, sou grato, não cesse de dar graça por vós, fazendo o quê? Menção de vós nas minhas orações. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele orava pela vida das pessoas. Ele orava pela vida da igreja. Não é só o tipo de gratidão pela fé e amor, mas o modo, fazendo orações. Fazendo o quê? Orações por vós. Há um texto no Velho Testamento que Samuel diz assim, longe de mim pecar contra Deus, não orando por vós. A gente tem que orar pelas pessoas. Esse é um modo correto. Porque alguns de nós não oramos. Número 2, alguns de nós oramos só por nós. Terceiro, alguns de nós oramos por nós, por coisas apenas dessa vida. Alguns de nós oramos por nós em coisas dessa vida apenas pedindo. Alguma coisa errada em orar por nós? Não. Mas nós somos chamados a orar pelas pessoas. Já orou pelo seu marido? Já orou pela sua esposa? Já orou pela salvação de pessoas, amigos e conhecidos? Alguns de nós, Satanás conseguiu dizer assim, eles não vão se converter. Mas você já orou? E mais do que isso, Romanos diz que devemos ser perseverantes na oração. Em outras palavras, é justo o que eu estou pedindo? É justo? Então eu vou orar. Eu vou orar. Esse é o modo correto. Orar, fazendo menção de pessoas, da igreja, de amigos. Eu vejo muito lá no WhatsApp, no grupo de oração, ore por fulano de tal. É isso mesmo. Alguns deles não têm fé, não têm condição. E nós temos que ser aqueles caras que pegaram aquele paralítico, que rebentaram a casa para trazer aquele paralítico que não tinha fé. Porque Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico, você está curado. A sua fé tem que extrapolar o suposto impossível, obstáculo. Que às vezes você tem os seus amigos, e a gente já parou de orar. A gente já parou de orar, a gente diz, não, isso não vai dar certo. Não, temos que continuar orando, fazendo nas orações menção das pessoas. E não é só a sua família. Ok? O Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6, que nós devemos amar os inimigos e fazer bem pelos inimigos. Está lembrado desse texto? Ele diz assim, você deve orar por eles. Agora imagina, você não escapa em nada para orar. Se hoje de manhã alguém chegou aqui tendo brigado com o seu cônjuge, o máximo que você podia fazer é orar. E ter um coração voltado para orar por ele, antes de você, porque talvez ele ou ela se tornaram inimigos ao chegarem aqui. Então não escapa. Ser cristão é orar em favor do outro, é interceder em favor do outro, é buscar a Deus em favor do outro. Romanos 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz, porque a Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, veja aí, de como incessantemente faço menção de vós, em quando? Todas as minhas orações. Quem? Aos romanos, suplicando de algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar. Eu quero visitar vocês, mas eu oro para vocês nas minhas orações, como? Incessantemente. Em outras palavras, nós precisamos descobrir a alma da oração. Nós precisamos descobrir que devemos orar. No mundo que nós gastamos muito tempo com a rede social,
Você abre um computador, abre o seu smartphone, abre um tablet, você pode ficar horas e horas e horas e horas ali, se entretendo numa coisa que não tem finalidade e objetivo nenhum. Nada contra, mas coisas que podem roubar a nossa oração pelos outros. É o modo correto. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 4, damos sempre graças a Deus por todos vós, quando mencionando em todas nossas orações, e sem cessar, recordando diante de Deus, olha aí do quê? Nosso Deus e Pai, da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ele diz, eu dou graça a Deus por vocês, e eu oro por vocês, porque eu vejo fé, amor e esperança em vocês. Que esses conceitos, olha, pastor, eu oro pelo quê para as pessoas? Você ora por fé, amor e esperança. Ora para que as pessoas estejam firmadas em Cristo, que elas cresçam no amor de Cristo e que elas mantenham a sua vida esperando não em gente, não em coisas, não em circunstância, não em nada, mas no Senhor. Filemon, versículo 4 e 5, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com nosso Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Ok? 5. A finalidade correta da oração. Versículo 17. Ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, número 1, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Acho que devemos deixar isso para a semana que vem, porque tem muitos detalhes aqui. Mas tem uma finalidade correta da oração. Há uma forma, há um propósito na nossa oração, há um objetivo na nossa oração que nós precisamos mudar. A gente precisa saber o que é essa sabedoria. O que é esse conhecimento dele. Sabe por quê? Rapidamente, antes de terminar, mas eu queria dizer assim, Deus e Pai, olha a sua oração, diante dessa circunstância que eu estou passando, como é que o Senhor pode me fazer mais sábio no Senhor? Diante dessa circunstância que eu estou passando, como é que eu posso conhecer mais o Senhor? Então, essa busca de sabedoria, a capacidade de entender e decidir a vida, como se eu tomasse a decisão da minha vida como fosse o próprio Deus. Essa é a sabedoria. Entre tantas opções, aquela que é a correta. Essa é a sabedoria. Como é que a gente adquire isso? Eu vejo que muitos de nós somos insensatos na forma como lidamos com a vida. Tolos. Às vezes ignorantes dos princípios de Deus. E sabedoria para quê? Para relacionar com pessoas e circunstâncias e decisões. E o conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Falamos isso semana que vem. E terminamos esses 2 pontos. Nosso Deus, mais do que entender tudo isso, que é importantíssimo, a gente saia daqui nessa manhã, convictos, ó Pai, de que precisamos orar, renovar o nosso compromisso com o Senhor em buscar a Tua presença. Possamos, Senhor Deus, continuar entendendo que nossa oração deve ir ao Senhor com a motivação correta, com ações de graças, orando pelos irmãos, para que nossa vida, Senhor Deus, de oração seja centrada no que o apóstolo Paulo, através do Teu Espírito, nos ensina. Para fazer uma oração e ter uma vida de oração centrada de uma forma relacional com o Senhor como nosso Deus e Pai. Alguns de nós precisamos confessar nessa manhã como temos dirigido nossas próprias vidas, como temos andado nos nossos próprios interesses, como estamos focando demais o nosso eu e pouco o teu e menos o nosso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reorganizar a nossa vida. Alguns de nós abandonamos a vida de oração. Alguns de nós vamos redirecionar a nossa vida de oração e alguns de nós precisamos manter a nossa vida de oração. Então, ó Deus, ajuda-nos a buscar mais a Tua face.
conversar com o Senhor. Ó Deus, não só nos momentos de crise, que o Senhor usa para bater um papo diferente com a gente, mas fazer com que a oração seja esse aspecto relacional. Que os nossos pedidos de oração estejam envolvidos, ó Deus, com a nossa fé, esteja envolvido com o nosso amor às pessoas, que esteja envolvido em favor do outro, nessa trilogia tão clara, ó Pai, de buscar ao Senhor por nós, desenvolvimento da nossa fé, buscar ao Senhor pelos irmãos, mas manter um coração grato a Ti. Então renova nessa manhã esses princípios na nossa vida. Obrigado pelo Senhor Jesus, que é por meio dele, o único intercessor, que chegamos a Ti. E leva-nos pessoalmente, como igreja, a uma vida de oração, firmada na fé em Cristo e no amor uns para os outros. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.